passo para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar Da a minha minha cruz, Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. não tente sozinho, Você não vai conseguir carregar da sua cruz, sem a ajuda de Jesus. o lugar nem vai sair. Eu Tentei sozinho e quase me afoguei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou preteu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender e a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, Você não vai conseguir sem a sua cruz, sem a ajuda de o Jesus. lugar nem vai sair. Eu tentei Sozinho, e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história caminhando sem destino, com o coração Pai do Senhor, Sueli, sem amor e sem paz. paz. Era assim que eu Paz do Senhor, dava Márcia um passo Nascimento, para frente e 2 passos para trás. a lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não Tente sozinho, Você não vai conseguir carregar a a minha sua cruz, sem a ajuda de Jesus. o lugar nem vai sair. Eu tentei Sozinho, e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória Vitória alcancei. sem a direção de Deus, seja rico ou preteu, não tem vida sossegada. Tô tentando lhe colocar, Sueli, não tô achando como colocar você. Se tornem sempre em nada. Nada. Procure entender e a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, Você não vai conseguir carregar sua cruz sem a ajuda de Jesus.
cruz, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada. tô tentando colocar você, Sueli, mas não tô sabendo como colocar. Tô tentando abrir você, não consigo. Tá dando conexão errada, Sueli. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Aleluia. Quando entendi que eu não ia Seguir sem a ajuda de Jesus. Não Tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. o lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu. Tá dando falha na conexão, Sueli. Queria tanto que você entrasse hoje. Sempre um motivo. Tá dando falha. Objetivos se tornem sempre nada. Hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor, Isaías 55, Estão nas mãos de Jeová. e o versículo 1. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, Você não vai conseguir carregar a sua cruz com a ajuda de Jesus. do lugar nem vai sair. Eu tentei Sozinho, e quase me acabei. com Jesus na minha estrada. Aleluia, paz do Senhor. Nós vamos falar hoje do Isaías 55. Isaías 55, que diz que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todo o povo, ele é convidado a procurar a salvação. Aleluia. Aqui diz o Senhor, Isaías 55, 6, quando diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Temos que aproveitar a oportunidade para buscar o Senhor enquanto se pode achar. E aqui o título desse sermão é o crediário da salvação. O crediário da salvação. O texto sagrado, o Senhor convida todas as pessoas que não têm dinheiro para comprar vinho e leite. O crediário é um instrumento que as pessoas utilizam
para efetuar compras, esse crediário, né? Para se efetuar compras, mesmo sem dinheiro. Porém, segundo as regras do comércio moderno, só pode ter crédito quem tiver a ficha ou nome limpo. O nome limpo. Entretanto, neste texto sagrado, o Senhor abre o crediário da salvação para todas as pessoas, independentemente de sua ficha estar suja ou não. Se por um acaso a ficha ou o nome do pecador estiver sujo pelo pecado, o Senhor já pagou tudo na cruz. Já pagou tudo na cruz. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos não era contrária, né? E atirou do meio de nós. Aleluia. Cravando na cruz, ele nos deu uma anistia geral, a liberdade, livre escolha, né? Livre-arbítrio, para você escolher, e ele quitou todas as nossas dívidas. O Senhor Jesus, ele quitou todas as nossas dívidas. Por isso que ele diz aqui, no capítulo 55 de Isaías, quando diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom. A vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências, né, de Davi. Eis que eu o dei como testemunha ao povo, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamara uma nação que não conheceu, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti. E por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aí ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Aí ele diz: deixe os ímpios o seu caminho, e os homens malignos os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá deles. E aqui, no crediário da salvação, que para todos os necessitados, esse crediário da salvação
para todos os necessitados. O crediário da salvação foi aberto para todos os necessitados. Né? Mateus 11, 28, Jesus confirmou o convite de Isaías. De Isaías dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu acabei de colocar um hino aqui, do cantor J. Neto, ele dizendo: não tente sozinho, você não vai conseguir. Esse hino, ele é uma mensagem para nós. A gente sem Jesus, a gente não consegue nada. Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. E como ele mesmo canta, dá um passo para frente e um passo para trás. Né? É o hino que fala. E esse hino é o hino como essa salvação, esse hino aqui do J. Neto. Quando ele disse: não tente sozinho, você não vai conseguir. Aleluia, porque ninguém consegue nada sem a força do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos ajuda. É Ele que nos dá. Aleluia, é Ele que nos dá guarida. Ele que nos dá força para nós prosseguir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escuta esse hino. Ouça esse hino. Olha o hino aí, olha. O crediário da salvação. Aleluia. Caminhando sem destino, olha aí, olha. Coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente e um passo para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. O lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, mas quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Aleluia! Glória a Deus! Motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos do Jeová. Deixa desse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. O lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí.
O hino, quando o Senhor diz aqui, ó, crediário para todos os necessitados. O crediário da salvação foi aberto para todos os necessitados. Jesus confirmou o convite de Isaías, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus disse: se alguém tem sede, não são só os pobres que têm sede, os ricos também têm sede, porque ele veio tanto para pobre como para rico. E esse crediário de salvação que ele diz aqui, que o irmão fala, ele está dizendo que é tanto para rico como para pobre, esse crediário, porque é de graça. Não vai pagar nenhum centavo, ele já pagou tudo por nós. Ele ajuda a gente a carregar a cruz. O hino falou que ele tentou sozinho e ele quase se acabou, porque a cruz ele não conseguiu carregar sozinho sem a ajuda de Jesus. E a gente não anda, não dá um passo sem Jesus. Sem ele não somos nada, nós somos totalmente dependentes dele. Vivemos em torno dele. E quando o Senhor mesmo disse: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. No crediário comercial, você compra sem dinheiro, né? Mas tem de pagar depois. Você agora tem os cartões de crédito, você vai lá, passa seu cartão de crédito. Aí, quando chega aquela data certa que foi programado, eles mandam a boleta para sua casa. Agora tem os celulares que eles enviam pelos aplicativos. E você tem que pagar, porque se não pagar, o seu nome vai bater lá no SPC, você vai ficar com o nome sujo. Mas com Jesus não, Jesus não tem isso. O crediário que ele fez para você foi de graça. Você não vai pagar nenhum centavo, é tudo de graça, é gratuito. É o crediário da salvação. E ele diz aqui, o texto diz que, porém, no crediário da salvação, você é convidado a comprar sem dinheiro. E não precisa pagar mais nada. Paz do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, Elane Cristina, Flávia Nascimento. Paz do Senhor, seja bem-vinda. E aquele de vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. O preço já foi pago por Jesus. Os produtos oferecidos no crediário da salvação são vinho, leite. Os produtos oferecidos são vinho e leite. O vinho fala do sangue de Jesus. O vinho, que nos purifica de todo o pecado. Ele não está dizendo para você ir para lá comprar uma garrafa de vinho e beber e ficar embriagada, não. Ele está simbolizando. O vinho, ele simboliza aqui, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! De todo o pecado. É Mateus 26, 27 e 28. O leite fala da palavra que sustenta e dá o crescimento espiritual ao novo convertido. Aí você vai encontrar passagens também lá em Hebreus 5:13, né? Hebreus 9:14, lemos que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, a imaculado, a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Você vê que é uma lavagem cerebral que Deus faz na nossa vida. Basta nós aceitar e querer.
esse convite, o crediário da salvação, beber esses dois produtos que são oferecidos de graça para nós, o vinho que representa a purificação do sangue de Jesus, aleluia, o leite, a palavra que a gente se alimenta na palavra do Senhor. Por isso que é bom você ler a palavra de Deus. Eu hoje estava ouvindo uma pessoa falando que ela não prega com Bíblia, que ela não lê a Bíblia. Eu disse, como é que pode a pessoa pregar sem Bíblia? Tem que ter a Bíblia é a palavra. A Bíblia é o veículo que nos guia. Enquanto você entra dentro de um carro, coloca gasolina, combustível, mas se você não ligar a chave para ligar o carro, para o carro andar, você não vai chegar a lugar nenhum dentro daquele carro. Assim é você com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você tem que ter ela não é só aqui na sua cabeça, não. Você tem que carregar ela também, você tem que ler ela, você tem que meditar, você tem que parar, você tem que ler, você tem que ler a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola. A nossa bússola. Você tem que ler o texto, você tem que ler a palavra do Senhor, para você ensinar o que você aprendeu, o que é de bom que está dentro da palavra de Deus. Porque é essa aqui, essa palavra aqui, que vai nos levar ao céu, vai fazer nós chegar aos céus. É a palavra de Deus, porque ele diz aqui que o leite fala da palavra, que sustenta e dá crescimento espiritual ao novo convertido, né? Lemos que quanto mais o sangue de Cristo, e que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Aleluia! Para servir ao Deus vivo. O apóstolo Pedro, ele escreveu: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Você vê que quando Jesus chamou, fez o convite para Zaqueu, que falou que ele tinha que nascer de novo, né? O que é que aconteceu? Aleluia! Ele pensava que ele tinha que nascer de novo, mas eu não nasci lá da barriga da minha mãe, vou ter que voltar de novo. E Jesus, ele foi explicar para ele qual era o nascimento que Jesus estava falando. E aqui o convite da salvação é para todos. Deus deseja que todos os homens seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Os últimos grandes convites da Bíblia diz, olha, lá em Apocalipse 22, 17, diz, e o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí quando ele diz lá em Apocalipse, eu gosto muito desse versículo, aleluia, que ele diz, Apocalipse 3, que diz assim, não deixa, que ele diz na palavra do Senhor, que ele diz, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras do Senhor e guarda as palavras dessa profecia. Então, bem-aventurados são aqueles que lê, ouve e guarda
e guarda as palavras da profecia. Aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê. Quem lê é bem-aventurado. Quem lê a Bíblia é um bem-aventurado. E os que ouvem também é um bem-aventurado. Vocês estão aí ouvindo a palavra de Deus? Vocês são os bem-aventurados. Bem-aventurados, né? É aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aí aqui, quando eu li que o crediário da salvação, Isaías 55, quando diz aqui no 6, que diz o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas o Senhor, Beta, nós temos que buscar enquanto a gente pode. Ó, buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Eu ontem preguei aqui sobre a história de Sansão. A história de Sansão. Eu ontem preguei aqui que Sansão, Deus queria fazer dele um campeão. Sansão, o campeão de Deus. Sansão. Eu ontem preguei aqui sobre isso. Que Sansão, campeão de Deus. Deus escolheu Sansão no ventre da barriga, na barriga da sua mãe, porque a mãe de Sansão era estéril, e Deus falou para ela que ele ia abrir a madre dela, e ela ia ter um filho, que o nome era Sansão, e ele seria um nazireu. E Sansão, e você vê, o propósito de Deus com Sansão era o quê? Era que Sansão, para libertar, olha só, Sansão ainda ia nascer, crescer, e aquele povo, o povo de Israel, eles viviam oprimido, escravizado pelos os israelitas. Eles eram escravizados. Então, pelos filisteus. Eles eram escravizados pelos filisteus. E a Bíblia relata que os filisteus escravizou o povo de Israel durante 40 anos. 40 anos. Sansão, Deus escolheu Sansão para ser o campeão de Deus. Porque quando ele diz, olha, no momento em que Deus começou a impulsionar Sansão a fazer a obra para o qual o Senhor o havia escolhido desde o ventre materno. Nós temos muito o que aprender com a história de Sansão. Eu ontem preguei aqui sobre isso. Com a história de Sansão. As grandes proezas. Sansão fez muitas proezas, né? Realizada por ele. Relatada na Bíblia, porque está tudo na Bíblia. Lembra-nos de Hércules, da mitologia grega. Porém, com uma grande diferença. As grandes proezas realizadas por Sansão não são mitológicas. Elas não são mitológicas. São historicamente comprovadas pela literatura bíblica judaica. Então, o Senhor, ele queria fazer de Sansão um campeão. Mas Sansão se tornou um nazireu desobediente. Sansão. Ele se tornou um nazireu desobediente. Porque ele não obedeceu
a voz do Senhor Deus. Ele só liderou o povo de Israel durante 20 anos. E depois ele começou a aprontar. Sansão. Então, o Sansão, nazireu, desobediente. Então aqui diz que no momento em que Sansão começou a quebrar todas as regras do seu nazireado, o nazireu era uma pessoa escolhida por Deus desde o ventre materno para uma missão especial. Uma missão especial. Porque com cada um Deus tem uma chamada. Com cada um Deus tem um segredo. Com cada um Deus tem uma chamada diferente do outro. E a de Sansão era diferente dos outros. E aqui diz que o anúncio do nascimento de Sansão foi tão especial que somente o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel supera a maneira sobrenatural do anúncio do nascimento de Sansão. Então, o nazireu não poderia beber, nem comer nada que fosse extraído de uva. E aqui conta a história dele. Deus queria dele um campeão, mas o Sansão um nazireu desobediente. Aí a Bíblia relata que já em Juízes 16, 28 a 31, aí diz o que o texto? Um campeão que só perdeu para si mesmo. Por que ele só perdeu para si mesmo? Porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Ele desobedeceu. Ele não fez o que Deus mandou, ele não concluiu a sua chamada. Ele deixou a sua chamada pelo meio do caminho. Porque de uma mulher ele se perdeu. Porque de uma mulher ele parou com tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por isso que diz que Sansão, o campeão de Deus queria fazer ele um campeão. Mas o Sansão, o nazireu desobediente. Aí já em Juízes 26, quando diz um campeão que só perdeu para si mesmo. Aí o texto diz que o desfecho final, eu achei muito interessante isso aqui, quando eu li aqui ontem. Quando eu li isso aqui ontem, eu achei muito interessante o desfecho final da vida de Sansão. Sansão foi um campeão que perdeu para si mesmo. Ele mesmo procurou. Certa vez ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. É ele mesmo. De fato, o homem que não consegue dominar suas paixões e seus impulsos carnais perdem para si mesmo. Ele perde. Nós percebemos no mundo secular que as pessoas mais talentosas são vencidas por seus próprios vícios e falta de domínio próprio. Sansão foi um grande talento desperdiçado por si mesmo. Sansão foi derrotado por si mesmo quando se deixou ser levado pelo seu instinto carnais. Aí você vai ver a passagem lá
em Juízes 16. Aí os delícios de Sansão. Sansão começou a sua decadência quando atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher, ele viu uma mulher das filhas dos filisteus, né? Ele viu uma mulher das filhas dos filisteus, aí quis se casar com ela, Aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele questiona esse tipo de comportamento, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E o que a comunhão tem a luz com as trevas? E Sansão, em Juízes 14, quando diz que, ao ser questionado pelos próprios pais dele, aconselhando ele, falando para ele que como é que não tem tantos irmãos seus, irmãs suas, por que você vai para pegar a mulher de outro território? Falando para ele. E aqui a Bíblia diz que, ao ser questionado pelos seus pais sobre o jugo desiguais, entre um israelita e uma filisteia. Sansão era israelita e a mulher era uma filisteia, era da tribo dos filisteus. Sansão fez prevalecer suas paixões carnais. Ele fez prevalecer. Aleluia. E o que mais me chamou a atenção desse texto, foi quando o Senhor, ele dá o exemplo de Davi. Davi pecou, mas Davi, quando ele viu, ele correu, ele se arrependeu. A vida de Sansão nos alerta lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Paulo ainda afirma: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Com a história de Sansão podemos aprender tanto com seus erros quanto com seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado que de tanto de perto nos rodeia. Aleluia. E aí, nós voltamos para o texto que nós estávamos lendo, do crediário da salvação. Você vê que ali Sansão, ele desobedeceu, o campeão que só perdeu para si. Ele não obedeceu. E aqui quando o Senhor, ele fala na sua palavra, que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Quando ele diz que o Senhor convida todas as pessoas que não têm dinheiro para comprar vinho e leite, mas ele tem de graça para nos dar. E é de graça. É de graça que ele nos dá. Aí nós vamos ver aqui o outro texto, o Deus transcendente. O Deus transcendente. Aleluia. O Deus transcendente. Quando o texto diz que o Deus transcendente, lá em Isaías 57, 15, quando diz, olha, porque assim diz
porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto, santo lugar. Habita também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, o Deus transcendente revela a sua alteza, o Deus transcendente. Ao mesmo tempo, a sua acessibilidade ao homem contrito, A transcendência divina significa que Deus está muito além, Ele está muito além e acima de todos os limites cosmológicos. Ou seja, Deus não depende do universo para existir e sobreviver o universo. Porém, depende de Deus para governá-lo, dirigir, né? Nós dependemos dele para tudo. Depende de Deus para governá-lo, para dirigir. Deus não depende do tempo e nem do espaço físico para existir. Entretanto, Deus usa do tempo e do espaço físico para administrar a sua criação. A transcendência trata da essência e atributos naturais de Deus. Aleluia. Que o torna infinitamente superior a tudo que criou. Tudo que ele criou. Entretanto, mesmo transcendendo a tudo e a todos, Deus não abandonou a sua criação. Ele não abandonou, como muitos pensam. E nem muito menos entregou a humanidade à sua própria sorte, como apregoam os fatalistas. Deus é também imanente. Ele é imanente, ele acompanha de perto a sua criação e está bem perto de todos aqueles que o invocam o seu nome. Quando ele diz buscai, lá no Isaías 55, quando ele disse, 55:6, quando ele diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque ele está sempre perto de nós. O Deus transcendente. A transcendência de Deus nas Escrituras, a Bíblia revela a transcendência de Deus dizendo, ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele, teve paz? Não. Quem se endurece contra Deus não tem paz. Por isso que nós que somos cristãos, passamos por luta, por provação,
tribulação, aperto, dificuldade, mas nós temos aquela alegria dentro do nosso coração, aquela paz de espírito. A paz de espírito, com tudo que nós passamos, temos a paz de espírito. E aqui, ele diz que quem se endureceu contra ele teve paz? Não. Ele é o que transporta as montanhas sem que eu sinta. E o que no seu furor as transtorna. É o que remove a terra do seu lugar. E as suas colunas estremecem. Agora mesmo, foi ontem, domingo, né? Ontem, domingo, teve aqueles terremotos lá pela Bahia. Aquelas cidades da Bahia lá. Muitos lugares lá tremeu, a terra tremeu. E a minha irmã que mora lá falou que ontem, meia-noite ainda, tremeu de novo lá. E tremeu em vários lugares da Bahia. Então, a Bíblia diz que o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. E que o que fala ao sol, ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, é ele. É o que faz a Ursa, o Orion, é ele. Os 7 estrelas, as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, as maravilhas tais que não se pode contar, é ele, o Deus transcendente, é ele, é esse Deus que eu estou falando, é o Deus que você conhece, é o Deus que você adora, aleluia. A minha amiga, que aqui mora, ela disse que a cama dela dançava, saía do lugar. Ela disse que parecia uma britadeira por debaixo da terra. O terremoto que teve para lá. Agora, cada lugar foi sentindo esse terremoto. Praticamente a Bahia inteira. É Deus, o Deus transcendente. É o nosso Deus. O Deus poderoso, ninguém brinque com ele. Não seja vacilão com ele, não. Porque ele tudo vê. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo, ele contempla tudo. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus, porque Deus não é brincadeira. Ele não é brincadeira, Deus. E aqui diz que, olha, Jó 36, 23, lemos que quem lhe pedirá conta do seu caminho? Quem vai pedir conta do seu caminho a Deus? A Deus. Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade. A transcendência de Deus significa que ele se ocupa das questões mais elevadas, superiores e que está acima, aleluia, das ideias, conhecimento ordinários. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Deus é transcendente porque está acima da criação. Ele é o poderoso. Aleluia. Sendo transcendente, Deus é soberano. Soberania significa poder.
autoridade, autonomia. Autonomia. Sendo soberano, Deus, aleluia, faz o que quer, na hora que quer, e não deve explicação a ninguém. Aleluia. Por isso que eu falo sempre aqui, se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não faz. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz porque ele quer. Nós que somos dependentes dele, precisamos dele. Precisamos dele. Somos dependentes dele. Nós temos que se humilhar a ele. É isso que nós temos que fazer. Mas ele já falou lá em Isaías 55, o crediário é de graça, da salvação, é tudo de graça. Você não vai pagar nada, é só você obedecer às ordens dele. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão saiu da direção de Deus. Sansão. Ele saiu da direção de Deus. Irmãs, eu tenho aqui em casa, eu tenho um relógio. Assim como tem gente preguiçoso, eu dou risada com este relógio. Esse relógio, ele só quer trabalhar deitado. Eu fico aqui olhando para a cara dele. Quando eu boto ele deitado, ele trabalha o tempo todo. Ele não para. Aí hoje eu peguei ele e coloquei ele pendurado na parede. Eu já consertei ele, já acertei a hora dele, desde que eu coloquei ele na parede, bem umas 4 a 5 vezes hoje. Aí eu olho para ele, eu falo assim, você é preguiçoso, você não gosta de trabalhar, você só quer ficar deitado. Aí quando eu deito ele num lugar, aí ele trabalha o tempo todo. E assim é a gente. Tem gente que não quer ficar de pé, de maneira nenhuma, para trabalhar, para se esforçar, para fazer as coisas para Deus. Quer fazer as coisas de Deus relaxadamente, descansadamente. Eu dou risada com este relógio de parede que eu tenho. Aí eu digo, você vai ficar lá empendurado. Aí eu boto lá a hora dele. Aí ele vai, ele corre um pouco. Daqui a pouco, quando eu olho, ele está lá paradinho. Aí eu ponho ele, acerto a hora dele. Coloco ele aqui, encostadinho aqui, ele é escorado aqui, ó. Deitado. Aí ele trabalha que nem uma beleza. O povo diz que baiano é preguiçoso, mas não é não, viu? Que baiano não gosta de trabalhar, gosta de ficar encostado. Mas não, esse relógio não é baiano não, ele é carioca. Ah, meu Deus. Eu me lembrei agora do relógio, que eu olhei para ele, que eu boto ele para trabalhar aqui, para eu não passar do horário, que eu começo 9 horas, então quando é 10 horas, eu já vou encerrando aqui. E eu agora olhei para ele é 9h15, não é 9h15. Já são 9h53. Esse relógio não é brincadeira. Então, irmão, vamos voltar aqui rapidinho para nós terminarmos. O Deus transcendente, né? O Deus transcendente. Pai do Senhor, pastor Hugo. Então, ele diz aqui que o Deus transcendente. Nós estamos falando do Deus transcendente, já falamos de Isaías 55, do crediário da salvação.
que é de graça. Se os irmãos quiserem acompanhar a pregação, compartilha depois o vídeo e vai assistir tudo direitinho que foi falado de início, né? Eu não ter que voltar atrás de novo. Trouxe um pouco da Sansão, que Deus escolheu Sansão para ser um campeão, né? Depois o Nazireu desobediente, Sansão, e eu fui explicando para as amadas irmãs, não é isso? Então, a Bíblia afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. O número dos seus anos, né? Lá em Jó 37, 23, a palavra declara que ao Todo-Poderoso não podemos alcançar grande e em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza e justiça. Não é isso? O Deus transcendente pergunta a Jó, né? O Deus transcendente, lá em Jó 38, 4, 7. O Deus transcendente pergunta a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? A pergunta que Deus fez para Jó. Onde é que Jó estava quando Deus fundou a terra? Jó nem existia. Essa era a pergunta que Deus estava falando para Jó. Fazemos saber se tem inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu os sabe. Obrigado, pastor Hugo, por compartilhar. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava, olha, as estrelas cantavam. As estrelas cantavam. A estrela d'alva juntas alegremente cantava. E todos os filhos de Deus rejubilavam, se alegrava. Em Jó 38, 33, o Deus transcendente continua interrogando a Jó. Ele continua interrogando a Jó. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes dispor do domínio dele sobre a terra? Em Jó 41, 11, aleluia. Em Jó 41, 11, o Deus transcendente ainda pergunta a Jó: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuí-lo? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é de Deus. Tudo é dele. É ele que controla tudo, ele que comanda tudo. Aí em Jó 42, 2, o patriarca Jó fica atônito com as transcendências divinas e se rendeu. Aleluia. Glória a Deus. Dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Essa foi a resposta que Jó deu para Deus. Diante de tantas perguntas transcendentes que Deus estava fazendo para Jó,
A resposta dele foi essa. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó sabia porque ele estava falando aquilo para Deus. Porque Deus deu autoridade, permitiu que o adversário tirasse tudo de Jó. E a única coisa que Deus disse, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida. Foi a única coisa. Por isso que ele falou isso para Deus. A resposta de Jó para Deus foi essa. Bem sei eu que tu podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Porque tudo que Deus, os propósitos de Deus, na vida de Jó, Jó passou por tudo aquilo. E você vai ler a história de Jó, você vai ver que Deus, o próprio Deus, depois ele deu testemunho da vida de Jó. Aleluia! O salmista, o Salmo 89, o salmista afirma que Deus deve ser em extremo, tremendo nas assembleias dos santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Aí lá no Salmo 92, lemos: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Irmão, Deus, ele quer o melhor para mim e para você. Ele não quer o mal. Ele não quer o nosso mal, Deus. Deus queria fazer Sansão de um campeão. De um campeão. Mas Sansão, ele não levou a sério aquilo que Deus queria com ele. Por causa de uma mulher. Ele chutou o balde, jogou tudo para o alto. Sansão. Jogou tudo para o alto, porque de uma mulher. Uma mulher que não fazia parte da mesma tribo dele. E o mais interessante desse texto de Sansão é que ele já no seu final, ele já cego dos olhos, ele pediu arrego a Deus, socorro a Deus. E disse para Deus que bastava só uma vez, porque o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado de Sansão. E aqui o salmista diz que o Senhor é o Deus grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Acima de todos os deuses, ele é o Deus, ele é o poderoso, ele pode tudo. Porém, no Salmo 138, 6, o salmista revela a transcendência, a eminência, a imanência de Deus, dizendo: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Deus conhece os soberbos de longe. Deus conhece. O próprio Deus revela a sua transcendência. E a imanência, dizendo: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Em um alto santo lugar habito, também com o contrito e abatido. Olha, Deus habita com o contrito e o abatido. Se você está abatido, você pensa, sabe de uma coisa, você não está só. Deus está com você. Deus está do seu lado. Ele está lhe vendo. Abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar
o coração dos contritos. O profeta Isaías 45, 15, o profeta Isaías escreve dizendo: verdadeiramente, tu és o Deus que te oculta, o Deus de Israel, o Salvador. Deus Deus transcende a tudo, está acima de tudo e de todos. E de todos. Deus não deve ser confundido com o universo, como faz o panteísmo, a ciência cristã. Ele, porém, age ativamente na sua criação, acompanha de perto a marcha de todos os eventos da história mundial. Ele acompanha tudo. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Salmo 113, 5, 6. Eu ontem falei aqui sobre isso. Ontem, quando eu preguei aqui sobre Sansão, aleluia, que eu estava aqui, nós já vamos orar, eu estava falando sobre Sansão, que Sansão, ele se deixou ser levado por uma mulher. Eu ontem li isso aqui. Sansão começou a sua descendência, a sua decadência. Ele começou a sua decadência, quer dizer, a cair. Quando atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher. Ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quis casar com ela. Ao ser questionado pelos pais sobre o julgo desigual entre os israelitas e uma filisteia, Sansão fez prevalecer suas paixões carnais, dizendo: ó, toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. A mulher agradava aos olhos dele, mas não agradava os olhos de Deus. Paulo aconselhou ao jovem Timóteo, dizendo: foge também dos desejos da mocidade. Juízes 16 é dito: foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Entrou a ela. Paulo disse: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, Sansão, cujo nome era Dalila. Aí foi a derrota total dele. Ou seja, depois de um erro que ele já tinha cometido, casado com a mulher filisteia, se ajuntado com a mulher filisteia, Ou seja, depois de um erro, outro erro era cometido.
Sansão foi se habituando ao pecado até que não houve mais jeito. Eu ontem falei aqui, quem pegar a mensagem de ontem que eu preguei, vai ver o que eu vou falar de novo aqui. Tem muitas pessoas, muitos homens, mulheres, em cima dos púlpitos das igrejas, cobiçando as mulheres dos outros, pecando em adultério. É como diz aqui, que Sansão pessoa a uma mulher no vale de Soreque, que o nome era Dalila. Ou seja, depois de um erro que ele já tinha cometido, ele cometeu outro erro, ele foi se habituando ao pecado. E é assim que está acontecendo hoje. Eles estão lá em cima dos púlpitos, sentados, pecando, adulterando e pegando a palavra de Deus, enganando o povo, porque a Deus não está enganando. Porque Deus ninguém engana. Porque Deus, como eu acabei de ler aqui, que Deus se curva para ver tudo que se passa sobre a terra. Nada está oculto aos olhos de Deus. Aleluia. E ele foi se habituando ao pecado, até que não houve mais jeito. Por quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É onde muitos estão, em cima dos púlpitos, pregando a Bíblia, já sem o Espírito Santo. Prega a palavra porque estudou, aprendeu, decorou. Aleluia. Mas o Espírito Santo já foi embora. Saiu. Então, se você... E aí ele diz aqui, quando Davi pecou, olha Davi esperto. Olha Davi. Tudo isso eu preguei ontem, na pregação de ontem. Davi, ele pecou. O maior medo dele, qual era o maior medo de Davi? Era acontecer consigo o que aconteceu com Sansão. Por isso Davi, ó, Davi implorou a Deus. Quando ele disse, não me lance fora da tua presença. Lá no Salmo 51, quando ele diz, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi se arrependeu, Davi errou, pecou, adulterou, mas ele se arrependeu. Deus quer que o homem se arrependa dos seus erros, mas não permaneça no erro. Sansão permaneceu no erro, continuou no erro. E a Bíblia diz, para a gente encerrar isso aqui, Davi disse, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me, ó, a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Davi acordou a tempo e teve um final glorioso, porque ele se arrependeu. Deus quer que o homem se arrependa. O homem e a mulher vice-versa. Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí fica esses homens aí errados, pecando em pecado e pregando lá em cima dos púlpitos. Mas a Deus ninguém engana, irmão. Sansão, já no final de sua vida, porque aqui no capítulo 16,
no capítulo 16, do 28, quando diz que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que dê-me uma vez, de uma vez, me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos, porque ele ficou cego, os filisteus cegou o olho dele, furou o olho dele, ficou cego. E a Bíblia diz que Sansão se abraçou com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, com a outra à sua esquerda, e disse: Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. A casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Por isso que o título dessa pregação que eu fiz ontem, é que diz que Sansão, o campeão de Deus, Sansão, o nazireu desobediente, e um campeão que só perdeu para si mesmo. A pregação de ontem foi essa sobre Sansão. E hoje nós pregamos sobre... Vamos fechar aqui, vamos encerrar. E hoje nós pregamos aqui em Isaías sobre 55, que fala sobre Isaías 55, que fala sobre... Aleluia! Isaías, para nós orarmos agora, eu ver aqui, para encerrar, que fala sobre o crediário da salvação, a pregação de hoje, Isaías 55:1, e o Deus transcendente. Essa foi a palavra que Deus nos deu hoje. Compartilhe esse vídeo, espalhe, leve essa palavra para alguém que precisa, porque Deus, Ele vem buscar a sua amada igreja e nós precisamos pregar a palavra, porque a Deus ninguém engana, não engana, ninguém brinque com Deus. Com Deus não se brinca, Deus é sério. Por isso que Ele elogiou tanto aqueles heróis da fé. Abraão, Noé, Daniel, Paulo, foram homens que sofreram, padeceram, mas não eram fiel a Deus ali. Vamos procurar ser fiel a Deus. Pedir a Deus que Deus nos ajude a vencer as barreiras das nossas vidas. Por isso que hoje, quando eu abri esse vídeo, eu coloquei esse hino para nós meditar nele. Ó, esse hino. Sem Jesus, não somos nada. Com Jesus nós vamos seguindo. Com Ele nós vamos seguindo. Nós precisamos da ajuda dEle, porque Ele é o nosso Deus. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos
atrás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, não tente sozinho não, gente. Você Não vai conseguir, você só consegue com o Senhor Jesus, carregar lhe dando força sem ajuda de Jesus. do lugar nem mais sair. Eu Tento sozinho, mas quase me acabei com Jesus na na minha estrada. a história Mudada. Olha aí, viu? Jesus na nossa estrada, a história é mudada. Ele muda a sua história. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Nada. Aleluia. Procure entender. Procure que a força e entender. o poder estão nas mãos do Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Aleluia. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te guiar, igreja. Não tente sozinho. Não tente só. Você Não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de do Jesus. lugar nem vai sair. Eu Tento sozinho, mas quase me acabei. com Jesus na Olha aí. estrada. Esse hino, ele é uma oração para nós. Sozinho você não consegue nada. Sem Jesus, você tem tudo. Coloca Jesus na sua estrada, prossegue sua estrada, porque Ele muda a sua história. Não carregue sua cruz sozinha, porque você não vai conseguir. Você tem que ter a ajuda de Jesus. O homem, alguém pode até não querer te ajudar, mas Jesus, Ele não te deixa só. Ele ajuda você a carregar a cruz. Ele te ajuda, Ele está disposto a te ajudar. Quando Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amanhã estaremos aqui a partir das 21 horas, a partir das 9 horas da noite, pregando mais uma vez a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo de ontem também, uma pregação muito boa sobre Sansão. E nós vamos aprendendo com tudo que tem dentro da Bíblia. Porque eu prego a Bíblia, o que está dentro da Bíblia. Aleluia. Então eu prego o que está na Bíblia. E nós vamos orar nesta noite. Tem uma irmã que ela hoje me ligou. Ela disse que não assiste meu live não, mas depois ela vai para o YouTube, porque tem lá no YouTube. O meu esposo, ele coloca tudo lá no YouTube. Ela disse que de manhã ela já levanta com o celular dela, pega o celular, coloca lá na pregação que eu fiz, essa pregação que eu fiz hoje, ela já vai amanhã de manhã procurar ela lá no YouTube. Ela disse que assiste todas. Ela disse, olha, Maranhão, eu boto meu celularzinho dentro de um copo, enquanto eu estou ali na cozinha fazendo minhas coisas, eu assisto seus vídeos todos. Então eu fiquei alegre por isso, dela ter me ligado e dizer isso. A nossa irmã Noêmia, ela até pediu que eu orasse pela família dela, pelo pai dela, que vai fazer acho que uma tomografia. Então ela hoje me ligou de manhã cedo para dizer para mim que ela não assiste meus lives aqui comigo, mas levanta cedo
e vai lá para o YouTube procurar a pregação que eu fiz naquele dia. E ela disse que já assistiu. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus, que você assiste. Ela disse que assiste, ela compartilha. Então, irmão, compartilhe a palavra de Deus. Eu prego a palavra. Eu prego dentro da Bíblia. Eu não saio de nada de dentro da Bíblia. Às vezes eu conto alguns testemunhos, conto algumas histórias que eu conheço, como eu hoje contei a história do meu relógio. Meu relógio preguiçoso, olha. Ele só trabalha deitado. Olha a hora que ele está marcando, olha. Tá vendo? Agora eu vou acertar ele, vou botar ele deitado, ele agora vai trabalhar. Ele é preguiçoso. Ele não gosta de trabalhar em pé. Quando eu sento aqui nessa mesa, que eu olho para esse relógio, eu converso com ele. Eu digo, mas tu é preguiçoso. Tu só gosta de trabalhar deitado, hein? Como é que tu vai comer, rapaz? Só quer trabalhar deitado? E assim, irmão, é a minha vida, é meus lives, é assim, dessa maneira, tá? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela é pregada todas as noites aqui, para a honra e para a glória de Deus. Enquanto Deus me der força, vida, saúde e me ordenar, eu estou aqui, pregando a palavra do Senhor. Enquanto as igrejas não abrem as agendas, né, para pregar. Muitas pessoas já me chamou para pregar, mas eu falei que eu só vou quando acabar essa pandemia aí. Aí eu vou. Já me falaram, me chamaram para pregar aí. Mas eu digo, irmão, vamos esperar passar essa pandemia, que é melhor. Para a gente ir com mais segurança, né? E o Rio de Janeiro, ele está no vermelho. Hoje está vendo aqui no jornal, é Rio de Janeiro e Amapá. Estão em vermelho, os outros estão todos no amarelo e no azul. Mas o Rio de Janeiro estava no azul e voltou para o vermelho de novo. Está 60% de vermelho. E o Amapá, 2 cidades, só elas 2, outras todas azul e amarelo. Então nós precisamos tomar cuidado, confiar em Deus. Nós vamos para a nossa igreja, colocamos nossa máscara, levamos o álcool gel para passar na mão, sempre com cuidado. Lá na minha igreja, graças a Deus, tem suas restrições. A missionária lá, que ela coordena tudo lá, ela tem cuidado. Ela bota todo mundo sentado, uma cadeira assim, uma cadeira não. Ela tem cuidado, tem aquela preocupação. A gente que senta no púlpito, as cadeiras tudo separadas também, né? Porque as missionárias lá da minha igreja sentam tudo no púlpito. E junto com os pastores, nós sentamos no púlpito, mas é tudo assim. As cadeiras separadas, é tudo organizadinho, direitinho. E todo mundo lá dentro de máscara. Lá não fica ninguém sem máscara dentro da minha igreja. É tudo a minha pastora Solange Martins, ela organiza tudo direitinho, mas a nossa missionária Andréia só. Então, a nossa igreja, graças a Deus, é tudo na ordem, com ordem e decência lá direitinho. Então, os cultos começam no horário certo, 6 horas, quando é 8 horas acaba. Então lá, mas nós vamos assim, tudo com a máscara e o álcool gel. Então precisa ter cuidado, muito cuidado. Essa doença ainda não acabou, não foi embora. E vamos tomar cuidado com ela. Jesus na nossa frente, Ele nos garante a nossa vitória. Ele nos guarda, nos livra, mas também nós temos que tomar o nosso cuidado. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele por nós. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar para encerrar. Com Noêmia, a Noêmia família, que ela pediu oração, pelo pai dela, Vicente, que vai fazer uma cirurgia, uma tomografia.
Vamos orar com a nossa amiga Sueli Santiago. Eu tinha combinado com ela hoje pra gente... Ela ia falar um pouco aqui, mas eu tentei abrir e não consegui abrir. Dava só a conexão errada. Mas eu depois vou tentar de novo com ela. A Márcia Nascimento, Neide, Jane, a Dilma Amaral, Maria Rocha, a cantora Maria dos Santos, a Marilda Lobato, ela não perde os lives, ela toda noite ela está aqui, a Marilda Lobato, e ela também, ela compartilha os vídeos que eu já vi sempre, que depois eu olho tudo direitinho, eu vejo quem compartilha e quem não compartilha, né? Então, ela compartilha sempre meus vídeos, a Marilda Lobato. Obrigado, Marilda, por você compartilhar os vídeos, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. A Edileuza Santo, Aline Rodrigues, Tereza Moura, Quitéria Soares, Flávia Nascimento, a Elane Cristina, o pastor Antônio Ibrahim também, ele não perde os meus lives aqui. A Beta Barbosa também é outra, toda noite ela está aqui. É a escudeira aí, elas também. A Beta Barbosa está aí toda noite, ela está aqui. A Eleonora também, ela não perde, né? Daniela, Luzinete, Janete, Vanessa, o pastor Hugo Teixeira também, ele está sempre aqui assistindo, compartilhando os meus lives, né? Ele pede oração pela família, a família de Roraima, por causa dos vírus, né? Vamos orar, pastor Hugo, pela família de Roraima, né? Então, Fátima Firmino, o pastor Hugo quer me levar lá para Roraima, para pregar lá. Mas eu já falei para ele deixar primeiro a pandemia acabar um pouco, para a gente ir, acertar tudo e ir para lá, para Roraima, no nome de Jesus. Vamos chegar lá, no nome do Senhor. E a Sandra Moraes, a Neusuíta Ramos, agradece pela operação da sobrinha, correu tudo bem, glória a Deus, Neusuíta, que tudo deu certo para a glória de Deus, né? Simone Pereira, tem mais aqui, Odete Alves, Edna Moraes, Érica Davi, e agora por final aqui eu estou vendo a nossa amada irmã Aparecida Gomes. Ela ontem deu o testemunho dela lá sobre... Ela foi curada do Covid. Ela é lá da minha igreja e Deus foi com ela até o final e deu a vitória para a tua serva. E ela ontem contou o seu testemunho. Então aqui está o caderno de oração. Todas que entrou, meu marido colocou, que é ele que anota, tá? Não é eu que anoto, não. Ele é o secretário. Enquanto eu estou aqui fazendo live, ele fica lá anotando o nome de todos que entram para o live. Ele anota, aqui é o caderno de oração, tá? Então nós vamos orar agora para que o Senhor Jesus Cristo nos dê uma noite de paz abençoada, né? E amanhã, a partir das 9 da noite, estaremos aqui de novo, com a permissão de Deus. E não esqueça, amadas, compartilhe esse vídeo, coloca no seu Face, semeie esta palavra, que são palavras que edificam a alma para levantar aqueles que estão abatidos, entristecidos, achando até que Deus não está mais com ele, mas Deus está. Deus está presente na vida de cada um, porque Ele é Deus. Pregamos agora essa noite sobre a soberania de Deus, né? Pregamos agora a palavra do Senhor, foi pregada, né? Então nós, aleluia, nós vemos o poder de Deus, como Ele é grande e poderoso, né? Para nos dar a vitória, porque Ele é fiel em todas as suas áreas da nossa vida. Ele é fiel, Ele age da forma que Ele quer, Ele cura como Ele quer, né?
Então nós lemos hoje, a pregação foi o Deus transcendente. Deus transcendente, tá? E a salvação, né, que nós pregamos aqui, o crediário da salvação. Então compartilha esse vídeo, no nome de Jesus. Vamos orar, senão eu vou ficar aqui a noite toda falando. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, meu Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmã que entrou dessa internet para ouvir, Senhor, a tua palavra, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe as tuas filhas, que o Senhor dê saúde, dê força, dê poder, dê conhecimento, entendimento, Senhor, sabedoria para buscar a tua palavra, para ler a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Deus, pela Noemi e a sua família, o seu pai, Antônio Vicente, que o Senhor seja com ele, Pai. Que o Senhor coloque as mãos sobre a vida do pai da Noemi, Senhor, nesta hora, Pai. E que quando ele for fazer aquele exame, Senhor, que não há de dar nada, no nome de Jesus. Toma a tua filha, a Sueli Santiago, Pai. A Márcia Nascimento, Senhor. Toma a Neide Jane, a Dilma Amaral. Converte, Senhor, o coração da Dilma Amaral. A Maria Rocha, Senhor. Toma a cantora Maria dos Santos também nas tuas mãos. Toma a Marilda Lobato, ela precisa do Senhor também. A Edileuza Santos, Pai. Eu te peço também pela Aline Rodrigues, ó Deus. Tereza Moura, Senhor. Toma as tuas filhas nas tuas mãos. A Flávia Nascimento também. Deus. Toma a Elane Cristina, Senhor. Pai. Toma, Senhor, também o pastor Antônio Ibrahim nas tuas mãos. Aleluia. A Beta Barbosa, Senhor. Ela precisa também do Senhor. Ela precisa de uma vitória na sua casa, Pai. Toma nas tuas mãos a Eleonora Sichel também. Ajuda a tua filha, fortalecendo todos os dias. A Daniele Silva, Deus, também. A Luzinete Gomes. Visita as tuas filhas nesta noite. A Janete Silveira. A Vanessa Moraes também, Pai. O pastor Hugo Teixeira. Toma a sua cidade e a sua família nas tuas mãos. Toma também a Fátima Firmino, Pai. A Sandra Moraes. Senhora Neusuíta e a sua família, Deus. Toma cada um na palma da tua mão. Toma a Simone Pereira nas tuas mãos. A Odete Alves, Senhor. A Edna Moraes, Senhor. E a Érica Davi. Toma a família da Érica Davi nas tuas mãos, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. O grupo Jardim de Oração e Cura. Pai, visita ali os pedidos de oração. Cada pedido que é colocado ali naquele lugar. Que o Senhor, Pai, venha curar, libertar, restaurar, salvar, Senhor. Porque Tu és o Deus restaurador. O Deus que tem o poder de libertar. Pai, toma nas Tuas mãos a vida das Tuas filhas. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo reine em cada coração de vocês, irmãs. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que Deus te livre das retaliação do adversário. Que Deus quebre todas as cadeias da sua vida. E que o Senhor quebre todos os laços, todos os dados inflamados do inimigo, sejam agora destruídos e repreendidos pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos guarde, guarde a casa. Que o Senhor coloque redoma de fogo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu peço pela minha família, Senhor, guarda meus netinhos, meu esposo, meus filhos, meus genros. E a minha parentela, os de longe e os de perto. Que Deus nos dê uma noite de paz, irmã. No nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.